Olá pessoal, eu aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre a especialidade de mordomia. No último vídeo eu havia falado sobre o item 3 da especialidade, que era sobre as porcentagens de como eram usados os dízimos e as ofertas. E no item 4 lá da especialidade diz assim: buscar em revistas e periódicos da igreja, o tesoureiro ou diretor da mordomia da igreja, os sites da igreja e aprender sobre o propósito das ofertas para a igreja e com que despesa sua igreja precisa arcar e o propósito de cada item relacionado no recibo ou envelope de dízimo de sua igreja. Criar um esboço de entradas e saídas para entender o mecanismo de como as ofertas são recebidas e gastas. Essa especialidade você vai precisar da ajuda do tesoureiro da sua igreja para fazer. Se você não conhece o tesoureiro da igreja porque você não é membro, converse com alguém do clube, seu conselheiro, seu instrutor, e peça para que ou ele agende uma visita do tesoureiro no clube, ou que ele possa, como a gente está nesse tempo de isolamento, que ele possa talvez pedir que o tesoureiro faça um videozinho ou algo relacionado. Mas eu, como conheço um pouco de tesouraria, eu vou passar para vocês um pouquinho dessas informações que pede aqui na especialidade. Então, qual é o propósito das ofertas para a nossa igreja? Como eu já falei, de toda oferta que é arrecadada na igreja, 60% fica na igreja local. A igreja onde eu frequento, a igreja de São Sebastião. Então, de cada R$100 de ofertas que é recolhido na igreja, R$60 ficaria, então, no caso, na igreja local. E desse valor de R$60, ele é dividido, vamos supor assim, isso é uma hipótese, só um exemplo. Esse valor, então, ele é dividido em vários departamentos da igreja. Existe o caixa da administração, que é o caixa que cobre as despesas de água, de luz, limpeza, manutenção, material de expediente, alguma coisa que a igreja precisa fazer. Aí depois o restante do valor que fica é dividido em departamentos. Desbravadores, aventureiros, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Adolescentes, Jovens, ASA, Sonoplastia, deixa eu lembrar o que mais a gente tem ali, Saúde, Ministério Pessoal. São esses mais ou menos os departamentos que a minha igreja tem e que possuem caixa aberto. Claro que existem outros que tem Ministério do Homem, que tem Ministério da Música, enfim, aquilo que se vê necessidade na igreja, a gente abre um caixa de departamento e coloca um percentual de ofertas. No nosso caso, ali na igreja de São Sebastião, o caixa dos desbravadores, por exemplo, ele recebe 5% do valor de oferta que vem para a igreja. O caixa administrativo, 55%. A sonoplastia, 3%. Os aventureiros, 4%. E assim vai por diante. Conforme a demanda e conforme como é utilizado o dinheiro, se usa muito, se não usa, então a gente vai fazendo um acerto dos percentuais, que a gente chama de percentuais de distribuição orçamentária do valor de oferta que entra para a igreja. No caso, nós temos ainda um caixa emergencial, que é um valor que entra ali, a gente só usa no caso de uma emergência muito grande que a igreja vier precisar. E a gente ainda tem o caixa da construção, que é onde a gente faz os reparos, às vezes a quebra de um vidro, a troca de uma porta, no caso, às vezes a persiana das janelas, pintura, uma reforma, tem que trocar deu problema numa parede, uma infiltração. Enfim, o caixa da construção, então, ele é para isso, para suprir as despesas de infraestrutura do prédio da igreja. E o administrativo, no caso, seria para suprir as demandas de contas a pagar mesmo. A conta de água, de luz que vem, comprar material de limpeza para a limpeza da igreja, às vezes fazer a ornamentação, alguma despesa que daí surge durante esse período. Santa Ceia, quando precisa comprar material para Santa Ceia. Enfim, esse caixa é para isso. Então, essa é a despesa que, segundo pede aqui, no que é que a nossa igreja arca. Não é diferente das outras igrejas, praticamente todas elas agem dessa forma. Tem um caixa administrativo para as contas da igreja, daí tem os departamentos que recebem um percentual, tem sempre uma reserva emergencial, caso aconteça alguma coisa, apesar de que tem seguro, mas ainda assim a gente sempre tem uma reserva, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E tem sempre aquele caixa de infraestrutura, de manutenção, cada igreja dá um nome para ele. E então, tudo que entra de oferta para a igreja local, a gente divide, então, conforme a distribuição orçamentária, um percentual para cada departamento. Isso quem faz, no caso, é o tesoureiro, quando ele faz a remessa, então, dos dízimos e ofertas. E aí, esse aqui é o recibinho. Aqui ele vai aparecer no vídeo ao contrário para vocês.
porque acho que do outro jeito ele não vai, eu não vou conseguir mostrar. Mas aqui em cima ele pede o nome da pessoa, a igreja onde ele frequenta, aqui é o dízimo, né? Aí é o percentual de 10% da renda da pessoa, ele anota aqui do ladinho. O pacto, que geralmente é uma oferta, 60% fica na igreja e 40% vai dividido 20-20, né? Vai para, como eu já expliquei no outro vídeo. E aqui embaixo tem umas linhas em branco que caso a pessoa queira fazer uma destinação específica. Ah, sei lá, esse mês eu queria doar uma oferta para os desbravadores. Ah, eu queria doar para os aventureiros. Ah, eu queria doar para o Ministério da ASA. Agora a gente está precisando muito de ajuda de cestas básicas. Então, nessas linhas aqui, o doador, ele especifica, daí no caso, o departamento ou o projeto que ele queira doar especificamente aquela oferta. E ela vai de forma integral para o departamento. Ela não é dividido com a igreja local, com a associação, com a divisão, com a união, não. Quando a pessoa especifica que o departamento, ele vai integral para aquele departamento ou projeto missionário que a pessoa esteja doando. Esse é o recibinho que fica dentro dos envelopes de dízimo. E aqui, então, é onde a gente especifica o valor que a gente põe lá dentro, o que é dízimo, o que é oferta, o que é destinação específica, enfim, tudo vai aqui nesse recibinho. Você sempre encontra ele na recepção da igreja ou com o tesoureiro da igreja. No caso, aqueles que são desbravadores membros da igreja, provavelmente cada um deve ter o seu envelope de dízimo. Aqueles que não são da igreja, são desbravadores, mas não pertencem à igreja adventista, pode pedir para o tesoureiro do clube, e ele entra em contato com o tesoureiro da igreja e ele consegue um para você ter e ver como é que é. Até se eu me lembro, no DSA que a gente teve no ano passado, foi entregue até um envelopinho era de plástico até, que foi entregue lá no Campuri, para que fosse entregue as ofertas no sábado, né, no dia de culto. Alguns ficaram com o envelope, ele era, se eu não me engano, era vermelho, tinha o logo lá do Campuri, e era um envelope bem bonitinho, mas existe, enfim, N tipos de envelope, mas o que importa não é envelope, sim aquilo que você coloca dentro dele e como você faz a destinação. Espero que tenha suprido as dúvidas de vocês. Converse com o tesoureiro do clube. Peça que, quem sabe, se você conhece o tesoureiro dessa igreja, que ele faça talvez uma explanação, um pequeno vídeo, para vocês poderem conseguir fazer então a atividade número 4. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais.